Billy Cortez vai nos auxiliar, o pessoal tem ligado, a Billy já tem feito e separado as perguntas. Billy Cortez, pois não, a primeira pergunta para a doutora Angelita em relação ao tema, né, Previdência, e vamos falar sobre o auxílio doença. É isso, Billy Cortez? Exatamente, Paulo. Nós temos aqui a pergunta do senhor Antônio Carlos de Pirassununga. Ele diz o seguinte: eu tenho 2 empregos, durante o dia sou digitador e à noite sou professor de contabilidade. E estou com ler. É ler ou ler? Ler. Ler. Desculpe, mas eu perguntei por causa disso mesmo, não tinha certeza. E há 12 dias faço tratamento com remédios e fisioterapia. Se eu pedir o auxílio doença em relação ao trabalho de digitador, vou ser prejudicado com relação ao trabalho de professor. Terei que me afastar das 2 atividades? Bom, Antônio Carlos, vou começar fazendo um resuminho para você do que é o auxílio doença. Ele é um benefício previdenciário para aquele que é segurado da Previdência Social. E para fazer o requerimento desse benefício, você tem que estar incapacitado para o trabalho ou para suas atividades habituais. No seu caso, você tem 2 tipos de trabalho diferentes, um é de digitador, o outro de professor. Você precisa avaliar se essa sua incapacidade, ela te impede de exercer as 2 profissões. Se ela te impede somente de exercer a de digitador, você vai se afastar na condição de digitador e vai continuar exercendo a atividade de professor. Agora, se você trabalhasse com 2 empregos distintos, mas ao mesmo tempo, você não poderia estar trabalhando se você exercesse a mesma função. Como você exerce funções diferentes, não tem problema nenhum, não vai te atrapalhar com o cargo de professor. Bom, é importante, né, doutora, nesse caso, porque é um auxílio para quem não tem nada, né? O cara tem trabalha e tem outro serviço. Se ele estiver trabalhando, tem o salário, ele não vai ter auxílio do outra função, é isso que eu entendi ou não? Não, então, nesse caso, tudo bem. Deixar bem claro. O nome fala auxílio doença, mas é um benefício do segurado, é um direito que ele tem se ele estiver incapacitado de exercer aquela função. E isso se faz porque ele contribui para a Previdência Social. Com aquele benefício. Com relação a esse benefício. Então, ele não pode acumular 2 benefícios. Entendi. Um diferente para a condição de digitador e outro diferente para a condição de professor. Mas um benefício ele pode. Mas um benefício ele pode. Ele continua trabalhando e recebendo o salário de professor. Sim, normal. E no caso do digitador, ele recebe benefício. Exatamente. Isso é importante deixar bem claro, né? Porque senão as pessoas ficam em dúvida e gera... É uma questão bem polêmica. Entendi. Porque normalmente o pessoal tem medo, porque ele vai se afastar com a atividade principal dele. Então, se a atividade principal dele é de digitador, ele vai se afastar com um benefício referente a essa atividade principal. E aí, se ele tiver que deixar também de dar aula, ele vai ter muito reduzido o valor que ele recebe mensalmente para manter a família. Ele não vai receber os 2 benefícios, dessa função e da função de professor. Entendi. Então, aí, como no caso é diferente, ele pode sim receber só de digitador e continuar trabalhando de professor e receber pelo trabalho de professor. Ok. Billy Cortez, mais perguntas, por favor? Uma outra pergunta da Cirlei, aqui de Pirassununga. Minha mãe tem câncer de mama desde 2011. Ela nunca trabalhou registrada. Então, começamos a pagar o carnê em 2012. Passados 15 meses, demos a entrada no auxílio doença, mas foi negado. O que devemos fazer, já que ela não pode trabalhar e o tratamento é muito caro? Olha, o que acontece é que nós precisamos cumprir uma carência. E essa carência é de 12 meses de contribuição para requerer o auxílio doença. No caso da sua mãe, ela não tinha qualidade de segurada quando ela se encontrou com essa doença, com o câncer. Ela não tinha essa condição de segurada porque ela não vertia contribuições para a Previdência Social. A partir do momento que ela começou a contribuir para a Previdência Social, ela precisou aguardar aí 12 meses para estar requerendo esse benefício. E o que acontece? Essa doença, ela já existia antes da qualidade de segurado. Se ela existia antes, o INSS a vê como uma doença pré-existente. Então, não cobre, não tem cobertura a doenças pré-existentes. Para ela requerer o auxílio-doença, ela precisa, então, comprovar, através de laudo médico, que essa doença, na verdade, ela se agravou.
E aí, com o agravamento da doença e com agora a qualidade de segurada da Previdência, ela pode requerer o auxílio-doença. Eu vou aproveitar, Billy, que tem uma outra perguntinha aqui. Que tem um outro caso mais ou menos semelhante. Exatamente, diz respeito à carência e é de uma autônoma da Renata aqui de Pirassununga. Renata, você que está perguntando quanto precisa pagar para fazer uma cirurgia. Se você paga como autônoma e já paga aí há mais de 12 meses, você tem a qualidade de segurada. Então, o seu médico vai ter que atestar que você não pode estar exercendo, e nesse caso, as suas atividades habituais. E aí você pode requerer o auxílio-doença se você já tiver 12 meses de contribuição. A Mariana de Leme. Ela trabalhou por 2 anos como balconista de padaria. Foi dispensada em junho de 2012. Agora está com depressão e o médico disse que ela tem direito a receber o afastamento do INSS. É verdade? Tem o direito? Olha, Billy, nós entramos mais uma vez na questão da carência, tá? Ela foi demitida em 2012, ela tinha qualidade de segurada. E ela está descobrindo a doença só agora, 2 anos após. Nós chamamos de período de graça, aquele período que você pode, após ter a qualidade de segurado, ficar sem contribuir com a Previdência Social. Em regra, esse período são de mais 12 meses. Então, se ela saiu em 2012, ela teria mais 12 meses para requerer o auxílio-doença. Mas a legislação vem e dá mais outras 2 condições que poucas pessoas sabem. Então, essa pergunta dela é muito importante para que todo mundo fique sabendo. Se ela foi demitida e mantém-se em condição de desemprego, e como ela prova isso? Ela recebeu na época o seguro-desemprego, ela se inscreveu no Ministério do Trabalho para fazer cursos de atualização, então ela demonstra que ela está ainda em condição de desemprego, ela ganha mais 12 meses, então ela tendo aí 24 meses. E ainda está faltando tempo para ela, né? Ela saiu em junho de 2012, a legislação dá mais uma brecha. Se ela teve 10 anos de contribuição antes de ter sido demitida, ela pode ter aí mais 12 meses desse período de graça. Então, nós transformamos um período de graça que antes seriam, em regra, de 12 meses em 36 meses. Se ela se enquadra nesses requisitos, ela pode sim solicitar esse benefício de auxílio-doença perante a Previdência. Olha, 12h mais 53 minutos, doutor, está chegando uma informação aqui no meu ponto, que várias pessoas estão tentando ligar e está congestionado a linha, eu não estou conseguindo colocar todo mundo. Então, a doutora disse que ela tem um Facebook, e já tem quantas perguntas aí, Billy? Só para que a gente possa controlar o tempo, falta só 6 minutos, na verdade, 4 minutos, que eu tenho que terminar 2 minutos antes para dar tempo da gente fazer a transmissão também do horário eleitoral. Quantas perguntas você tem aí já? Eu tenho 5 perguntas aqui, mas a doutora tem também lá. Tá certo. Então, só dá o endereço do Facebook, doutora, que a senhora disse que também pode disponibilizar algumas respostas no Facebook. Como é que o pessoal acha a senhora no Facebook? Eu vou combinar o seguinte. Pois não, doutora. Com o pessoal que está assistindo o programa agora, se eles entrarem na minha fanpage, que é Direito com Angelita Lemes. Acha para mim aí, Brandão, o Face da doutora. Isso. Direito com Angelita Lemes. Isso, ele vai achar, a gente vai estampar na tela para ficar mais fácil, né, doutor? Sim. Então, diz lá para mim que me assistiu aqui no programa do Paulo Carvalho, faz sua pergunta sobre auxílio-doença, que eu vou estar me propondo a responder todas que chegarem ainda hoje. Esse endereço mesmo, doutora? Confere? Exatamente. Direito com Angelita Lemes. Tá certo, então. Billy Cortez, então vamos aproveitar o tempinho que nos resta. Mais uma pergunta, por favor. A Silvia, de Porto Ferreira, ela tem 37 anos, faz 3 anos que paga carnê e esta semana passou pelo médico e descobriu que tem uma doença renal. Ela pode entrar com auxílio-doença ou tem que esperar os 15 dias? Não, ela não precisa esperar os 15 dias, pelo seguinte, esses 15 dias é para aquele que trabalha registrado. Então, os primeiros 15 dias é de responsabilidade da empresa, é a empresa que vai pagar esse afastamento dos primeiros 15 dias. A partir do 16º é de responsabilidade do INSS. No seu caso, que paga carnê, você não tem um empregador, não tem um patrão. Então, você pode, a partir do momento que o médico diga que você está incapacitada de exercer suas atividades habituais, pode estar requerendo já o auxílio-doença perante a Previdência. O que a gente precisa lembrar, Paulo,
é que vai passar por uma perícia médica da Previdência Social, e é esse perito do INSS que vai diagnosticar se você está realmente incapacitado para o trabalho ou não. Olha, faltando 4, Bili, dá tempo de mais uma pergunta. A Helena de Pirassununga. Ela fez uma cirurgia na mão, passou pela perícia e o médico deu 3 meses de afastamento, até dia 10 de setembro. Mas o médico disse que não pode voltar ao trabalho ainda. O que ela deve fazer? Tá. O médico da Previdência deu para ela o que nós chamamos de alta programada. A gente até brinca entre os especialistas de direito previdenciário que o INSS tem uma bolinha de cristal e ele sabe ali na bolinha de cristal quando você vai ter essa doença aí curada, né? O que você deve fazer? 15 dias antes dessa data determinada pelo perito, de que você vai estar curado e vai poder voltar a trabalhar, você vai até a agência da Previdência Social e faz um pedido de prorrogação. Você vai passar por uma nova perícia e aí, se essa perícia for negada e o seu médico particular estiver te dizendo que você não pode voltar ao trabalho ou o médico da empresa não querer te receber ao trabalho porque você não está apta a exercer a função, aí sim você, diante da negativa do INSS, pode estar procurando a justiça e requerendo que seja feita uma perícia na justiça. Bom, ficaram ainda algumas perguntas, o Bili disse que tinha 5, acho que ficou ainda 3 perguntas que a gente já veio pelas redes sociais, pelo Facebook do Paulo Carvalho, pela nossa fanpage, o Facebook /abordagem regional, também por e-mail chegaram algumas perguntas, que é o abordagemregional@mixregional.com.br. Gente, mas não dá mais tempo, me perdoe, a doutora vai responder essas perguntas ainda pelas redes sociais, mas estará conosco e também aguarde, em breve teremos aqui o programa vou até pegar, dá licença, doutora, eu vou pegar a caneca, o senhor Amorim, vou mandar fazer uma caneca assim, tá bom? Olha só aqui, ó, é o nome do programa. Bizarro, você trouxe a chamadinha, não, né? Trouxe, mas acho que não vai dar tempo. Infelizmente eu não vou conseguir. Eu preciso... Tá aqui o nome do programa, tá? É Direito com Angelita Lemes, em breve aqui no programa. Olha lá. Direito com Angelita Lemes é um programa de TV com uma proposta diferente. Semanalmente, a apresentadora Angelita recebe profissionais do direito e de outras áreas para discutir diversos assuntos com o objetivo de informar a população sobre seus principais direitos. Aí, corta, não dá tempo. Ô Samuel, tá preparado? Tá. Gente, eu vou embora, volto amanhã com mais uma edição do Abordagem. Doutor, obrigado, uma boa tarde. A semana que vem a senhora tá de volta, em breve o programa Direito com Angelita Lemes. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Se um dia eu pudesse ver meu passado